assinante da TV Destaque. Estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Hoje o programa completa um ano, por isso agradecemos em nome de toda a equipe a sua audiência e pedimos que continuem participando, enviando suas mensagens e sugestões de tema por meio dos endereços que aparecem aí no seu vídeo, ou se preferir pelo telefone 2468-8199, ramal 33. Bem, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre comunicação e também liderança pessoal. E o Dr. Cazu vai apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite, doutora Adriana. O nosso convidado de hoje, eu estava aqui já me preparando para ler o extenso currículo dele e acabou de pedir para que isso fosse omitido, né? Mostrando toda a sua humildade e realmente a pessoa que ele é. Vou apresentá-lo apenas como o professor João Bezerra da Silva, um grande amigo meu. Professor, suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, doutor Cazu. Bom dia, José Augusto. Bom dia, assinantes, telespectadores. É sempre uma honra estar diante das pessoas. Nós não somos nada sem o outro. E você que está do outro lado, aí na telinha, bom dia. Que você seja muito feliz e, ao terminar, fique mais satisfeito do que você está. Professor Bezerra, a todos aqueles que o conhecem, sabe de sua imensa capacidade de transmitir e ensinar. Uma das coisas que o senhor me ensinou, e isso eu nunca esqueço, foi perder a inibição e o medo de falar em público. Isso foi no ano de 2005, o senhor não deve nem se lembrar. Né? Lembro-me sim. Lembro-me sim. Foi no OAB, vai à escola. É isso mesmo. A memória também está boa. Professor, para o nosso assinante que tem esse medo de falar em público, essa inibição, que conselho, o que o senhor aconselharia ao nosso assinante para que ele perca esse medo e desenvolva a sua capacidade de fazer de comunicação? Inicialmente a pessoa precisa acreditar nela. Porém, há fatores inconscientes que mesmo a pessoa querendo, fazendo um curso, ela nunca alcança o degrau melhor da comunicação. No nosso curso, nós percebemos isso nas pessoas. Então, é muito importante que você se pergunte a você mesmo: eu fui advertido em público? Alguém diminuiu o meu valor? Fui ridicularizado? Em que fase da vida? Há outras fases também, a fase da gestação. Problemas, eu sou parapsicólogo, problemas que a mãe passa, ela transmite. No nosso curso a gente faz um chamado regressão de memória, você se lembra? E volta exatamente ao ponto da questão. Quando a gente descobre, a única forma é perdoar. Nós carregamos pesos imensos no nosso coração, na nossa vida. É como sacolas que a gente vai pegando e levando para a frente. Não adianta. Telespectador, é importante você se libertar. Quer dizer que qualquer pessoa pode falar em público. Qualquer pessoa pode e consegue. Pode falar em público. O problema todo é que ela precisa se preparar. Muitas pessoas dizem, e eu quando era bem jovem, questionei o professor de oratória, porque ele disse que ninguém pode falar de improviso. Eu disse, eu falo. Então ele disse, só se você conhecer o assunto. E é uma grande verdade. A gente só pode falar sobre determinada coisa se conhecer o assunto. Não adianta se meter, falar de improviso numa festa, quando lhe dão o tema. Se você conhecer, mesmo assim, peça algum tempo para pensar. Professor Bezerra, e mesmo que se conheça o assunto, mas como controlar aquele nervosismo na hora de uma palestra, de uma apresentação? Tem alguma dica que nós podemos dar para o nosso assinante? Existe a dica. E o processo é divino, ele está em nós, é a própria respiração. Se você acredita em você, eliminando o medo de falar. Muitas pessoas têm medo do ridículo e têm medo de errar e se preocupam em agradar. Não há ninguém nesta vida que tenha capacidade de agradar a todos. O maior defeito de uma pessoa é querer agradar a todos. Nós deveremos agradar a nossa consciência. Ora, se eu não me preparei, se eu não conheço, se eu não estudei, ora, eu vou pagar o preço do vexame. Então é preciso que a pessoa cuide dela.
No livro Você Vale a Pena está bem claro lá. Você é o principal elemento da trajetória da sua vida. Tudo quanto você quiser realizar na direção do infinito começa em você. Perfeito. E, professor Bezerra, uma vez vencidos esses medos de falar em público, por todo esse esforço da própria pessoa, porque aí nós temos que assumir essa responsabilidade, que o nosso crescimento depende de nós mesmos. Então, à medida em que nós vamos vencendo esses medos de falar em público, como nós podemos qualificar a nossa comunicação, até nós atingirmos o que o senhor chama de carisma da linguagem? Querida doutora Adriana, as pessoas pensam que carisma se ensina. Se o carisma pudesse ser ensinado, haveria institutos, escolas, faculdades, haveria muitos professores ganhando muito dinheiro para passar carisma. O carisma é uma energia interior que não todos têm. São muito poucas as pessoas que têm o carisma. A Veja fez uma reportagem há 2 anos dizendo que Hitler era carismático. E eu contestei. Porque o carisma não tem nada a ver com a derrota do outro. O carisma não tem nada a ver em se aproveitar do outro. O carisma atrai sem falar, pelo olhar, pelo sorriso, pelo toque de mão, pela energia, pela aura que a gente passa para as pessoas. O carismático, quando ele entra num ambiente, ele não precisa falar nada. Ele entrou, pronto. Já todas as pessoas se voltam para ele, porque é uma energia que emana do seu interior, lá de dentro. É possível ser desenvolvido. No nosso curso nós percebemos. As pessoas quando entram, elas entram em diversos níveis. Algumas entram no 1º degrau e outras já entram no 5º. O que nós vamos fazer com aquela pessoa? Simplesmente corrigir os seus vícios de linguagem, os seus defeitos de postura, a forma de gesticular, o tom de voz e muitas outras coisas. E vamos dizer a ele, você tem carisma. Vamos trazê-lo melhor. E quando a gente percebe que a pessoa quer crescer, quer se envaidecer, quer se tornar o tal e subir no pedestal, a gente faz com que ele desça. Porque o carismático é humilde, ele é simples. E ele é sábio, só que o sábio não diz que é sábio. O sábio espera que os outros reconheçam. Professor, o livro que o senhor citou, o Você Vale a Pena, o senhor faz um capítulo exclusivamente voltado para a autoimagem. O que o senhor pode nos dizer sobre a autoimagem? E se caso ela seja, ou a pessoa se veja de forma negativa, como que nós podemos fazer para modificar essa situação? Telespectador, assinante, homem ou mulher, criança, jovem ou adulto, todos nós temos uma imagem de nós mesmos. E esta imagem nós passamos para as pessoas. Mas quando a gente coloca nesta imagem máscaras diferentes do nosso interior, então nós vamos passar uma imagem falsa. E essa imagem falsa vai nos levar a lugares terríveis e até a sofrimentos. E a pessoa depois, quando ela entra no seu quarto, no seu interior, na sua vida íntima, ela percebe que está sendo falsa, que a nossa consciência nos cobra. Então, a autoimagem é aquela que nós criamos de nós mesmos. Aí, se a pessoa não souber que ela é produto dos pensamentos, dos sentimentos e da comida, ela vai se deteriorar. Então, precisa mudar a atitude, mudar o comportamento, mudar o sentimento, mudar o pensamento. Do derrotado para a pessoa vencedora. Do patinho feio para o cisne. Isto é um esforço pessoal e próprio de cada um. Na medida em que nós mudamos a nossa autoimagem, nós vamos atrair pessoas semelhantes a nós para nós. Se a nossa imagem é péssima, é negativa, à minha volta só vão estar pessoas negativas. Mas se a minha imagem é positiva, ela é eletrizante, carismática, então a gente atrai um José Augusto, atrai um doutor Cazu, atrai uma doutora Adriana, atrai pessoas do mesmo nível e da mesma energia. Então a imagem depende da gente. Isso explica que o senhor está sempre ao meu lado, né?
Ou você é o meu. Estamos próximos de coração, pelo menos. Beleza, não, beleza. Quando eu me lembro, quando eu lhe mandei um e-mail dizendo o melhor do mundo, então a gente mostrava o mais magnífico do mundo, aí você respondeu, não está ali a nossa amizade que é a mais importante do mundo. Sem dúvida. Nós vamos continuar fazendo referência a esse livro, porque em um outro capítulo também nós tivemos oportunidade de lê-lo, e é uma riqueza muito grande de informações quando nós estamos ali apresentando, né, lendo as características de um verdadeiro líder. Então eu gostaria que o senhor compartilhasse essas informações com os nossos assinantes, porque vai de encontro com tudo que foi dito até agora, a respeito do perdão, do nosso esforço em nos melhorarmos a cada dia, e também dessa questão de nós ficarmos atentos diariamente sobre quais têm sido os nossos pensamentos, as nossas palavras e também as nossas ações. Então, até em conversa com o Dr. Kazu, até nós fizemos, né, ousamos a dizer que o verdadeiro líder é um homem de bem. Você tem uma perspicácia muito grande, e até a conversa com o Kazu, vocês chegaram à conclusão que o verdadeiro líder é um homem ou uma mulher de bem. Porém, só se ele conseguir conquistar e desenvolver os atributos que ali estão. Porque o líder é manso, e no seu coração não existe ranço. O líder não é aquela pessoa que empurra, mas é aquele que arrasta com o seu exemplo. E a liderança está na família, a liderança está na comunidade, na nossa casa, está na empresa, está nas reuniões que a gente faz. E José Augusto, que é o prefaciador do nosso livro, lá no Rotary, onde a gente se encontra, na UAB, quando nós encontramos com você, você percebe quem é o líder. O líder é aquele que chega apoiando o outro. O líder não é aquele que derrota e que expõe ao ridículo. Então, lá no livro, nós não vamos dar as características aqui, porque são muitas. O líder começa por uma arte de servir. É aquele que se abaixa para lavar os pés do outro. Na imagem mais magnífica do grande Nazareno, do maior líder de todos os tempos, que andava de pés descalços, que andava de sandálias, e que tinha direito a um trono, mas ele gostava de ficar sentado no chão, olhando para o universo que ele criou, e à sua volta ele tinha as pessoas simples. Então o líder é simples. Quiser mais, existe muito mais sobre liderança, sobre a oportunidade de crescer, de estar com as pessoas. O líder, ele se aproxima, ele nem chama a pessoa, vem a mim. O líder, você percebe a sua liderança no tom de voz, no seu olhar, no seu sorriso, no gesto calado que ele, quando ele fica observando as coisas. Então, a advertência do líder é um convite à reflexão e não uma punição. Então, vamos ficar com essa reflexão. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, vamos a um rápido intervalo para voltarmos e conversarmos aqui mais um pouco com o professor Bezerra. Até mais.